Você pensa que está salvo. Frequenta a igreja, canta os hinos, conhece os versículos. Mas e se a Bíblia estiver falando de você quando diz, nunca vos conheci? O que separa a aparência da salvação verdadeira pode te surpreender. Há uma pergunta que poucos têm coragem de fazer em voz alta, mas que vive escondida no fundo do coração de muita gente sincera. Será que eu realmente sou salvo? Não é uma pergunta de descrença, é uma pergunta de honestidade. E é exatamente essa honestidade que Deus honra. A Bíblia não é um livro de conforto fácil. Ela é um espelho. E quando você se coloca diante dela com o coração aberto, ela revela coisas que nenhum sermão bonito, nenhuma experiência emocional e nenhum título religioso conseguem esconder. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, dizia que o maior engano que um ser humano pode sofrer é enganar a si mesmo quanto à sua própria salvação. Spurgeon pregou durante décadas no coração de Londres, e em cada sermão ele voltava a esse ponto com uma seriedade que arrepiava. Ele dizia que preferia ver um homem tremer diante da possibilidade de não ser salvo a ver 1000 homens confortados por uma paz que nunca veio de Deus. Porque a paz que não vem de Deus, minha querida alma, é a paz mais perigosa que existe. E é aqui que precisamos começar. Não com acusação, não com julgamento, mas com a luz da palavra, que é, como diz o salmista, lâmpada que ilumina os meus pés e luz que clareia o meu caminho. O Salmo 119, verso 105, não foi escrito para os perdidos que estão longe de Deus. Foi escrito para aqueles que caminham e que precisam de luz para não tropeçar no escuro sem perceber. Jesus, no Sermão do Monte, disse palavras que deveriam ecoar em todo o coração que professa a fé cristã. Ele disse, em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Leia essa passagem devagar. Deixe ela pousar. Porque o que Jesus está descrevendo não são ateus. Não são pessoas que nunca ouviram o nome de Cristo. São pessoas que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas em seu nome. E ainda assim, no dia mais importante da existência humana, ouviram as palavras mais devastadoras que um ser criado pode ouvir. Nunca vos conheci. Spurgeon dizia que esse texto deveria ser lido de joelhos. E eu concordo com ele. Porque não existe conforto fácil diante dessas palavras. Existe apenas um convite urgente para examinar a si mesmo com a seriedade que a eternidade exige. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, fez exatamente esse convite. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, ele escreveu, examinai-vos a vós mesmos, para ver se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Essa não é uma sugestão, é um imperativo apostólico. É uma ordem do Espírito de Deus para que cada crente, em vez de presumir a salvação, a examine, a teste, a prove. E é por isso que este vídeo existe, não para roubar a paz de ninguém, não para lançar dúvidas sobre almas genuínas, mas para que, ao final, cada coração que estiver diante desta tela possa dizer com Paulo, sei em quem tenho crido, com certeza, com raízes, com fruto visível. Ao longo desta pregação, vamos olhar para 7 perfis que a própria Bíblia descreve. 7 tipos de pessoas que parecem salvas aos olhos do mundo, que frequentam igrejas, que conhecem as Escrituras, que usam a linguagem da fé, mas que, segundo a palavra de Deus, estão em um terreno perigoso. E cada um desses perfis existe não para condenar, mas para despertar. Porque o Deus que disse, nunca vos conheci, é o mesmo Deus que disse, arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo. É o mesmo Deus que, no livro do Apocalipse, bateu à porta de uma igreja e disse, estou à porta e bato. Ele não desistiu. Ele está batendo. A questão é, quem vai abrir? Antes de avançarmos, minha querida alma,
Preciso falar com você sobre algo que pode mudar a sua vida espiritual de forma profunda e duradoura. Se você sente que a sua intimidade com Deus esfriou, se a oração se tornou difícil, se a Bíblia parece fechada para você, se você frequenta a igreja, mas sente que algo essencial está faltando, então o que vou compartilhar agora foi preparado para você. Nós criamos um caminho de 21 dias para que você restaure passo a passo a sua intimidade com Deus. Não é uma fórmula, não é um programa religioso, é um encontro. É uma jornada cuidadosamente construída sobre a palavra, sobre a oração e sobre a presença do Espírito Santo, para que você saia do outro lado diferente, mais próximo, mais firme, mais vivo em Cristo. Esse material se chama 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. E ele está disponível no link que está no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Você vai encontrar lá um convite para uma caminhada que pode ser o marco divisor entre uma fé superficial e uma fé que transforma. Não deixe esse link passar. E se este canal tem sido um lugar de edificação para você, se estas palavras têm tocado o seu coração, eu te convido a se inscrever agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que está por vir, porque ainda temos muito a caminhar juntos. O primeiro perfil que a Bíblia nos apresenta é o do religioso sem transformação. Esse é talvez o mais comum de todos, e justamente por isso, o mais perigoso. É a pessoa que cresceu dentro da igreja, que conhece os hinos de cor, que sabe citar versículos com precisão, que nunca faltou a um culto sequer, mas que por dentro permanece exatamente igual ao que era antes de conhecer o nome de Jesus. A religião, quando desprovida do poder do Espírito Santo, se torna uma armadura que protege o coração da convicção. E essa é uma das ironias mais trágicas da vida espiritual. Quanto mais você se acostuma com as formas externas da fé, mais difícil se torna ouvir a voz de Deus, chamando para a transformação interior. O apóstolo Paulo descreveu esse tipo de pessoa com uma precisão que corta. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele falou de homens que têm aparência de piedade, mas que negam o poder dela. Note a expressão, aparência de piedade, não ausência de piedade. A aparência está lá. Os rituais, os hábitos, a linguagem religiosa, a frequência nos cultos. Mas o poder transformador do Evangelho, esse foi negado. Como se nega o poder da piedade? Não necessariamente com palavras. Nega-se com uma vida que permanece intocada pela graça. Nega-se quando a pessoa que frequenta a igreja no domingo trata os outros com desprezo na segunda-feira. Nega-se quando o conhecimento bíblico cresce, mas o amor ao próximo murcha. Nega-se quando a doutrina enche a cabeça, mas o coração permanece duro como pedra. Jesus falou dos fariseus exatamente nesse sentido. Em Mateus capítulo 23, versículo 27, ele disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Palavras fortes. Palavras que não saem da boca de um Deus sentimental que evita desconforto, mas de um Deus que ama demais para deixar a alma adormecer em uma ilusão. O sepulcro caiado é belo por fora. Está pintado de branco, reflete a luz do sol, parece sagrado, mas por dentro, a morte. E essa é a imagem mais precisa do religioso sem transformação, uma vida que tem toda a aparência de santidade, mas que por dentro carrega a putrefação de um coração que nunca se rendeu verdadeiramente a Cristo. Como saber se você está nesse grupo? Faça a si mesmo uma pergunta honesta. A minha vida mudou desde que eu me disse cristão? Não estamos falando de perfeição. Ninguém alcança a perfeição nesta vida. Estamos falando de direção. O barco pode estar no meio das ondas, mas ele está navegando em direção ao porto. Há crescimento, há luta, há fruto, ainda que pequeno, porque o fruto é o sinal. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 20, Assim pelos seus frutos os conhecereis, não pelos seus dons, não pelos seus títulos, não pela quantidade de versículos memorizados, pelos frutos.
E os frutos do Espírito, que Paulo lista em Gálatas capítulo 5, são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses frutos não surgem do esforço humano. Eles surgem de uma videira viva. E Jesus disse, em João capítulo 15, versículo 5, Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A questão não é apenas se você conhece a videira. A questão é se você está conectado a ela, porque ramo que não está conectado à videira pode parecer intacto por um tempo, mas não tarda a secar. O segundo perfil é o do emocional sem raízes. Esse é o cristão que vive de experiências. Cada culto precisa ser um espetáculo, cada pregação precisa arrancar lágrimas, cada momento de oração precisa ser acompanhado de arrepios e sensações físicas. E quando a emoção passa, e ela sempre passa, a fé passa junto. Jesus descreveu esse perfil na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13. Ele falou da semente que caiu em solo pedregoso. Este é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco tempo. Logo que surge tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Note, recebe com alegria, a emoção genuína no início. Há entusiasmo, há fervor, há até lágrimas, mas não há raiz. E quando a tribulação vem, e ela vem para todos, esse cristão emocional tropeça. Não porque Deus o abandonou, mas porque a fé dele foi construída sobre sentimentos e não sobre a rocha. A fé bíblica não é a ausência de emoção. As emoções são dons de Deus e têm um lugar precioso na vida espiritual. Mas a fé que salva é a fé que permanece quando as emoções se calam. Jó perdeu tudo em um único dia. Os filhos, os bens, a saúde. E em meio à dor mais brutal que um ser humano pode imaginar, ele disse, no capítulo 13, versículo 15, Ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso não é emoção, isso é fé. Fé que não depende de como você se sente, mas de quem Deus é. O cristão emocional sem raízes precisa ouvir este convite. Aprofunde-se. Vá além do culto animado. Sente-se com a Bíblia aberta no silêncio da manhã. Aprenda a orar quando não sente nada. Aprenda a confiar quando o céu parece de bronze, porque é exatamente nesse lugar, onde a emoção se cala e a fé fala, que a salvação real se revela. O terceiro perfil é o do arrependido pela metade. Esse é o cristão que veio a Cristo, que ouviu o Evangelho, que sentiu o peso do pecado sobre os ombros, mas que, na hora de largar tudo, segurou uma parte. Ele se arrependeu do suficiente para se sentir salvo, mas não o suficiente para realmente mudar. É uma figura que aparece de maneira perturbadora nas páginas da Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, um jovem rico correu até Jesus e se ajoelhou diante dele. Note que ele correu. Havia urgência, havia reverência, havia uma pergunta genuína. Mestre bom, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, olhando para ele, o amou. O texto diz isso explicitamente. Jesus o amou. E então veio o convite. Uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. E o jovem que havia chegado correndo com tanta urgência foi embora, entristecido, porque tinha muitas posses. Ele queria Cristo, mas não queria largar o que tinha. Queria a vida eterna, mas não queria o custo do discipulado. Esse perfil é mais comum do que a maioria das pessoas imagina, porque a questão não é sempre riqueza material. A posse que o jovem rico não conseguiu largar pode ser, para você, um relacionamento que Deus está pedindo que você reoriente. Pode ser um orgulho que se recusa a se dobrar. Pode ser um hábito que você sabe que precisa morrer, mas que você continua alimentando às escondidas. Pode ser uma amargura que você abraçou por tanto tempo que já não consegue distinguir onde ela termina e onde você começa. O arrependimento bíblico não é remorso. O remorso olha para o pecado e chora. O arrependimento bíblico olha para o pecado, chora e vira as costas para ele. Em grego,
A palavra usada no Novo Testamento para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de direção. Não um sentimento passageiro. Uma virada. Paulo esclarece essa distinção em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, com palavras que merecem ser gravadas no coração. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que não traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Há uma tristeza que salva e há uma tristeza que apenas entristece. A tristeza do mundo lamenta as consequências do pecado. A tristeza, segundo Deus, lamenta o próprio pecado e leva a uma ruptura real com ele. O arrependido pela metade escolhe a tristeza do mundo. Ele chora na frente do altar, mas volta para casa e retoma o que havia deixado. Ele pede perdão a Deus, mas não pede perdão às pessoas que machucou. Ele promete mudar, mas a mudança dura apenas enquanto a emoção do culto permanece viva. E quando a vida retoma sua rotina, o coração retoma seus velhos caminhos. Há um versículo em Provérbios capítulo 26, versículo 11, que é desconfortável, mas necessário. Como o cão que volta ao seu vômito, assim é o insensato que torna a sua loucura. Pedro cita esse versículo no Novo Testamento, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22, para descrever aqueles que conheceram o caminho da justiça e voltaram ao que haviam deixado. São palavras duras, mas são palavras de amor, porque Deus prefere ferir o orgulho agora a deixar a alma se perder para sempre. O quarto perfil é o do servo das obras. Esse é o cristão que acredita que sua salvação está sendo construída tijolo por tijolo pelas suas boas ações. Ele serve na igreja, doa generosamente, visita os doentes, lidera grupos, participa de missões. E no fundo do coração acredita que tudo isso está acumulando pontos diante de Deus. É uma ilusão devastadora. E é devastadora exatamente porque parece tão nobre. Como acusar alguém de erro quando esse alguém está fazendo tanto bem? Mas o problema não está nas obras em si. O problema está na fundação sobre a qual essas obras estão sendo construídas. Paulo é categórico em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não é conquistada, é recebida. Não é merecida, é dada. E quando um ser humano tenta merecer o que só pode ser recebido de graça, ele não está honrando a Deus. Ele está, sem perceber, rejeitando o sacrifício de Cristo. Porque se as obras pudessem salvar, então a cruz foi desnecessária. Se o esforço humano pudesse alcançar a perfeição que Deus exige, então o Filho de Deus morreu em vão. Mas a cruz existiu exatamente porque nenhuma obra humana é suficiente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos, sem exceção. As boas obras têm um lugar glorioso na vida cristã, mas esse lugar é depois da salvação, não antes. Elas são o fruto da fé, não a raiz dela. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo completa o pensamento. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Fomos criados para as boas obras, mas fomos criados em Cristo Jesus. A ordem importa. Cristo primeiro. As obras como resposta. O servo das obras precisa parar de correr e se sentar aos pés da cruz. Precisa olhar para o que Cristo fez e entender que não há nada a acrescentar. Que a salvação é completa, perfeita, consumada. Como Jesus declarou em João capítulo 19, versículo 30, está consumado. Não está em construção. Não depende do seu próximo servo. Está consumado. E a única resposta adequada a isso não é mais esforço, é a adoração. O quinto perfil é o do conhecedor sem rendição. Esse é talvez o mais intelectualmente sofisticado de todos os perfis que estamos examinando. É o cristão que sabe teologia, que conhece os atributos de Deus, que consegue discutir predestinação, expiação e escatologia com desenvoltura, que leu os grandes comentaristas, que frequenta os melhores podcasts cristãos,
que nunca perde um debate doutrinário, mas que, apesar de todo esse conhecimento, nunca se curvou. Há uma diferença abissal entre conhecer sobre Deus e conhecer a Deus. E essa diferença não se mede em livros lidos, mas em joelhos dobrados. Em Mateus capítulo 4, versículo 6, quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele citou as Escrituras, palavra por palavra, com precisão. O diabo conhece a Bíblia, conhece os versículos, mas jamais se rendeu ao Senhor da Bíblia. E o conhecimento sem rendição, por mais impressionante que pareça aos olhos humanos, não é diferente disso. Tiago faz uma observação que deveria fazer qualquer conhecedor arrogante recuar. No capítulo 2, versículo 19, ele escreve: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem. Creem na existência de Deus, creem no poder de Cristo, creem na realidade do julgamento e estremecem, mas não se arrependem, não se submetem, não adoram. E o cristão que acumula conhecimento sem jamais se prostrar diante de Deus está, nesse aspecto específico, mais próximo dos demônios do que dos santos. Isso não é um ataque ao estudo teológico. Pelo contrário, o estudo sério da palavra de Deus é uma das práticas mais sagradas que um crente pode cultivar. Paulo instruiu Timóteo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem. Isso exige estudo, exige profundidade, exige rigor. Mas o estudo que não gera adoração é estudo que se corrompeu. O conhecimento de Deus, quando genuíno, não infla, ele humilha, não endurece, ele amolece. Não fecha o coração em orgulho doutrinário, ele abre o coração em maravilha diante da grandeza de quem não pode ser completamente compreendido, por mente alguma criada. Isaías viu o Senhor, alto e sublime, no capítulo 6. E o que fez o profeta diante de tanta glória? Não produziu um tratado teológico. Não convocou uma conferência. Ele disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros. O encontro com o Deus vivo produz uma consciência aguda da própria insuficiência. E é exatamente essa consciência que o conhecedor sem rendição ainda não alcançou. O sexto perfil é o do moralista sem Cristo. Esse é o cristão, ou quem se imagina cristão, que fundamenta sua esperança de salvação na sua própria bondade. Ele não bebe, não fuma, não mente, não trai, não xinga. Cumpre seus deveres cívicos, é honesto nos negócios, trata bem os vizinhos, é fiel no casamento. E em algum lugar no fundo da sua consciência existe uma certeza silenciosa: se existe um Deus, ele me aceitará. Afinal, sou uma boa pessoa. Mas a questão que o Evangelho coloca não é: você é uma boa pessoa comparada às outras pessoas? A questão é: você é perfeito comparado a Deus? E a resposta para todo ser humano que já existiu, com exceção de Jesus Cristo, é não. Não há justo, nenhum sequer, disse Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 10, citando o Salmo 14. Nenhum sequer. Essa é a avaliação divina da moralidade humana quando comparada ao padrão absoluto da santidade de Deus. O moralista sem Cristo comete o mesmo erro que o servo das obras, mas com uma diferença. Enquanto o servo das obras usa ações religiosas como moeda, o moralista usa virtudes naturais. E as virtudes naturais, por mais admiráveis que sejam aos olhos humanos, não têm poder para remover o pecado original. Não têm poder para satisfazer a justiça perfeita de Deus e não têm poder para abrir as portas do céu. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, com uma clareza que não permite interpretação alternativa: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não há caminho paralelo. Não há porta alternativa para aquele que é moralmente superior. Há um caminho, e esse caminho tem um nome: Jesus Cristo. Isso não significa que a moralidade não importa. Importa imensamente,
Uma vida transformada por Cristo produz naturalmente uma vida mais justa, mais honesta, mais amorosa. Mas a moralidade é consequência da salvação, não condição para ela. O moralista sem Cristo precisa entender que não é a sua bondade que o recomenda a Deus, é a bondade de Cristo, imputada a ele pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz algo que deveria derramar gratidão em cada coração. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não depois que nos tornamos bons, não depois que nos tornamos dignos, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor que salva, e é o único amor capaz de salvar. O moralista que ainda não encontrou esse amor, ainda não encontrou o Evangelho. O sétimo perfil é o do adormecido na graça. Esse é o mais silencioso de todos. Não é rebelde, não é arrogante, não está cheio de si, nem confiante nas próprias obras. Ele simplesmente dormiu. Começou bem. Havia fogo nos primeiros anos da caminhada. Havia oração, havia leitura da palavra, havia um desejo genuíno de conhecer a Deus mais profundamente. Mas, com o tempo, a rotina foi chegando. As responsabilidades da vida foram pesando. E aos poucos, sem que ele percebesse, o fogo foi diminuindo até virar brasa. E a brasa foi esfriando até virar cinza. Jesus endereçou esse perfil de maneira direta e perturbadora na carta à igreja de Éfeso, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5. Ele disse: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às primeiras obras. Quando não, virei a ti e moverei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. A igreja de Éfeso não havia caído em heresia, não havia abandonado a doutrina. Trabalhava, perseverava, suportava, não tolerava os maus. Era, em aparência, uma igreja exemplar, mas havia abandonado o primeiro amor. E quando Cristo diz que moverá o candelabro do seu lugar, ele está falando de algo muito sério. O candelabro, no contexto do Apocalipse, representa a presença e o testemunho da igreja. Uma igreja sem candelabro é uma igreja que apagou a luz, que perdeu o propósito, que continua existindo como estrutura, mas que já não brilha. E isso pode acontecer não apenas com igrejas, pode acontecer com almas. O adormecido na graça precisa ouvir o chamado que Paulo fez em Romanos capítulo 13, versículos 11 e 12. E isto, sabendo vós o tempo, que é já hora de vós despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos. A noite é já passada, e o dia é chegado. Hora de despertar, não amanhã, agora. Porque o dia está chegando, e o Senhor que vem não encontrará uma noiva dormindo, mas uma noiva que saiu ao encontro do esposo com as lâmpadas acesas. A parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 é um retrato devastador do adormecido na graça. Todas as 10 eram virgens, todas tinham uma identidade de pureza, todas aguardavam o noivo, todas carregavam lâmpadas, mas 5 eram prudentes e 5 eram nécias. A diferença não estava na intenção, estava no óleo. As prudentes tinham reserva, as nécias não tinham. E quando o noivo chegou, as que não tinham óleo foram buscar, e quando voltaram, a porta estava fechada. E o noivo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. O óleo ao longo das Escrituras é símbolo do Espírito Santo, e o adormecido na graça é exatamente aquele que foi perdendo o óleo sem perceber. Cada dia sem oração é um pouco menos de óleo. Cada semana sem a palavra é um pouco menos de óleo. Cada mês vivido para si mesmo, sem buscar a face de Deus, é um pouco menos de óleo. Até que a lâmpada, que um dia brilhou forte, começa a tremer e a escurecer. Mas há uma palavra de esperança que precisa ser dita aqui. O Deus que identifica o adormecido é o mesmo Deus que acorda os mortos. O mesmo Cristo que disse a Lázaro, sai fora, depois de 4 dias no sepulcro, é o mesmo Cristo que pode chamar uma alma adormecida de volta à vida plena. Não há sono tão profundo que o Espírito Santo não possa romper. Não há distância tão grande que a graça de Deus não possa alcançar.
Em Ezequiel capítulo 37, Deus levou o profeta a um vale cheio de ossos secos e perguntou: Filho do homem, podem esses ossos viver? E Deus soprou sobre aqueles ossos, e eles se levantaram, um exército grande em extremo. Se Deus pode fazer ossos secos dançarem, Ele pode fazer uma fé adormecida despertar. Mas a alma precisa querer, precisa voltar, precisa se arrepender, como disse Cristo à igreja de Éfeso, e praticar as primeiras obras. Chegamos agora ao ponto mais importante de tudo que foi dito até aqui. 7 perfis, 7 retratos que a Bíblia pinta com honestidade e amor ao mesmo tempo. O religioso sem transformação, o emocional sem raízes, o arrependido pela metade, o servo das obras, o conhecedor sem rendição, o moralista sem Cristo e o adormecido na graça. Talvez você tenha se reconhecido em um deles, talvez em mais de um. E se isso aconteceu, não fuja dessa sensação. Ela não é condenação, é convite. Porque o mesmo Jesus que disse, nunca vos conheci, é o Jesus que disse em João capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Nenhum dos 7 perfis está além do alcance da graça. Nenhuma história está encerrada enquanto há fôlego nos pulmões e a palavra de Deus ainda está sendo ouvida. O chamado que ressoa agora não é para a condenação, é para o arrependimento genuíno, para a fé viva, para o retorno ao primeiro amor. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ele está à porta. Ele está batendo. A questão que cada coração precisa responder agora, neste momento, não é teológica. É pessoal. Você vai abrir? Examine o seu coração à luz do que foi pregado hoje. Não com terror paralisante, mas com a seriedade santa de quem sabe que a eternidade é real e que a graça de Deus ainda está sendo oferecida. Porque um dia essa oferta se encerrará. Um dia a porta se fechará. Mas hoje ainda é o dia da salvação. Minha querida alma, que alegria imensa ter caminhado até aqui com você. Se este vídeo tocou o seu coração, não deixe esse momento passar em vão. Temos um recurso preparado para você. O e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no primeiro comentário fixado abaixo. São 21 dias que podem ser o começo de uma nova história entre você e Deus. Não deixe esse link passar. Se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe nos comentários o que Deus falou ao seu coração hoje e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Até a próxima!